Meus amigos e minhas amigas, algumas notícias nesse dia 14 de março de 2024. Hoje fazem 6 anos da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista, o Anderson, que é pouco lembrado. 4 homens estão presos por uma participação direta ou indireta nesse assassinato. As comemorações só não são completas porque as pessoas envolvidas são da esquerda e não é da direita. Muitas vezes houveram acusações, inclusive dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido no mando desse crime. Por esta razão, a esquerda sempre usou subterfúgios da morte desta vereadora e então as comemorações vão acontecer, mas só que não são completas como muitos gostariam. Hoje também completa um mês da fuga daqueles 2 presos lá no Presídio de Segurança Máxima, Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Inclusive o ministro Lewandowski, da Justiça e da Segurança, sobrevoou a área e ele diz que está tendo êxito nesta caçada. 6 pessoas envolvidas já foram identificadas pela Polícia Federal. 200 homens aproximadamente ainda estão à disposição exclusivamente na caçada desses presos. Mas o que é contestado são os custos. 300 mil diários dos cofres públicos. Isto está sendo muito contestado por todos nós. O Congresso aprovou ontem que qualquer quantidade de entorpecente, uso ou posse é crime. Agora vai para a votação em plenário. Enquanto que no Supremo Tribunal Federal, uma votação quanto à quantidade do uso e a posse de maconha com a possibilidade da descriminalização. O score está 5-3, mas está em suspenso a pedido do Toffoli, que pediu vistas do processo. Quanto à dengue, São Paulo contratou 3.500 funcionários para orientar e combater a dengue. São Paulo não recebeu vacinas por parte do governo federal, mas o governo estadual vai investir 250 milhões nesse combate. Hoje pela manhã, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o tombamento de um caminhão de combustível explodiu, o seu motorista teve morte instantânea. Um grande incêndio aconteceu, mais de 10 imóveis foram incendiados e destruídos, uns 10 veículos também, algumas pessoas feridas. Os bombeiros, após o combate, isolaram a área e uma empresa especializada está fazendo os trabalhos para retirar o combustível que ali sobrou. O Senado Federal aprovou a isenção do IPVA de veículos até 20 anos de vida. Agora vai à Câmara dos Deputados. Olhem como está a violência no nosso país. Lá em São Paulo, um homem a serviço da ANEEL cortou a energia elétrica de uma academia de ginástica. O seu proprietário, conhecido como Randall, de 44 anos, não gostou da atitude, o perseguiu e num posto de combustível o matou a tiros. A polícia, depois de saber da ocorrência, fez a prisão deste homem. Aqui no nosso Rio Grande, ali em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, no bairro Rio dos Sinos, um confronto ontem à noite, no dia 13, entre a Brigada Militar e um grupo de uma facção criminosa que estava se preparando para atacar uma facção contrária. Resultou em um homem morto e 3 feridos. Entre esses feridos,
12 homens foram presos. 5 menores, adolescentes menores, foram apreendidos. Eles, dentre a apreensão de muita relevância, foi um fuzil 556, um fuzil 762, uma espingarda automática calibre 12, 8 pistolas de 9mm, uma pistola de .40 e um revólver, além de maconha, 2 motos, gasolina e coquetel Molotov, que com certeza eles iam colocar fogo também na residência desta facção contrária a eles. Nessa sexta-feira próxima, amanhã, no dia 15, o Rio Grande do Sul receberá a visita do presidente Lula e uma comitiva de ministros e pessoas que virão com ele. Foi organizado pelo Paulo Pimenta. Primeiro eles vão a Lajeado, onde aconteceram aquela tragédia das inundações. Lá no ano passado eles vão prestar conta da ajuda que o governo federal está dando àquele pessoal. Depois virá a Porto Alegre, onde manterão contatos com empresários. Geraldo Alckmin está junto nesta oportunidade. O governador Eduardo Leite com certeza estará lá, mas dessa vez a Janja não virá. Ela está lá em Nova York, nos Estados Unidos, do 9 a 16, participando de um encontro na ONU, e foi nomeada pela presidência da República, sem citar qual é a ligação dela com o presidente. Ela foi como socióloga, com mais outras 2 representantes, e com ônus para a União. Então, você que queria conhecer a Janja pessoalmente, ainda não será agora. Ela está nos States. Mas vamos ver a popularidade do presidente Lula aqui no nosso Rio Grande. A Justiça Eleitoral não vai admitir discurso de ódio. Quem diz isso é o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Muita festa foi feita daquela Operação Lava Jato, liderada pelo então juiz Sérgio Moro, mas vocês sabem quantas pessoas foram condenadas no Supremo Tribunal Federal? Apenas 3 condenações. No Rio de Janeiro, criminosos atearam fogos em ônibus. Segundo eles disseram, em protesto contra a morte de um dos líderes do PCC, que é o Meia Folha. Ele era aliado do Marcola, aquele que está sumido das mídias sociais. O José Dirceu fez uma festa para festejar os seus 78 anos de vida. Compareceram nela o Geraldo Alckmin, homens do Centrão, e também o presidente da Petrobras, aquele que, mesmo que a Petrobras tenha perdido milhões em valor de mercado, em conversa com o presidente Lula, está firme e forte no cargo, continua como presidente. O Kremlin, ele diz que o Putin não ameaçou o uso de armas nucleares e que os Estados Unidos tiraram falas do contexto. Já o Alan dos Santos, aquele em que o Alexandre de Moraes pediu a extradição e os Estados Unidos negaram, ele provoca o ministro Alexandre e anuncia conta em conteúdo adulto. Já o líder norte-coreano Kim Jong-un, ele apresentou e dirigiu um novo tanque de combate coreano. A Anitta, aquela que vocês pensam que ela só mostrava o bumbum, agora mostrou os seios à vista. Usou um vestido 100% transparente. E roubou a cena. Foi num evento pós-Oscar. Foi notícia na imprensa, lá no Rio de Janeiro. Um entregador, talvez incomodado, ao fazer uma entrega de um televisor,
ignorou o aviso de frágil e jogou por cima de um muro. O proprietário, além de ter danificado o bem entregue, diz que também o piso do seu pátio foi danificado. É um mau exemplo. Também mau exemplo em Joinville, Santa Catarina, uma mãe jogou um cachorro de uma ponte e estava junto com seus filhos menores. Em Porto Alegre, a Polícia Civil indiciou o intérprete do mascote do Inter, o Saci, e ele por importunação sexual. Mas segundo a equipe do Inter anunciou, agora o personagem é representado por uma mulher. Já o Papa Francisco diz que a opção de renunciar ao comando da Igreja Católica é uma hipótese distante. Uma frase infeliz há pouco tempo ele disse que Zelensky deveria ter humildade e acenar para a paz. Mas Zelensky já disse que não cede um palmo do território ucraniano à Rússia. Já o presidente da OTAN disse que a Ucrânia precisa de armas e munição e não de bandeira branca, respondendo ao Papa diante da sua posição. Consumidores brasileiros gastaram 6,4 bilhões em encomendas internacionais no ano de 2023. Então você já sabe que existe um estudo do ministro Haddad para aumentar os tributos ou impostos dos produtos estrangeiros importados. Já a Rússia possui o maior número de ogivas nucleares do mundo. A Páscoa vem aí e as vendas do comércio devem crescer 4,5% no Brasil e chegar a 3,44 bilhões de reais. A Câmara de Deputados aprovou um projeto do combustível do futuro, que altera a mistura da gasolina e no diesel. Segundo alguns especialistas, diz que haverão problemas no motor dos veículos por esta mudança. Mais uma acusação de um ministro do governo Lula. Dessa vez, a deputada Margarete Menezes foi denunciada ao Ministério Público Federal por improbidade administrativa. Como vocês sabem, ela é cantora e disseram que ela fez shows e apresentações pagos pelo erário público. E com isso, são algumas das notícias que nós estamos dando a vocês no dia de hoje. Espero que tenham tirado proveito. Se novas surgirem, nós estaremos aqui.